Romanos 6, verso 1 ao 14, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós amamos o Senhor, que nós temos os corações dispostos para te servir, que o nosso propósito da vida, Senhor Deus, é prestar serviço ao Senhor, é nos dedicar, Senhor Deus, àquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para fazer, é cumprir o nosso propósito como igreja do Senhor aqui nesse povoado. Por isso, ó Deus, nós engrandecemos o teu nome, e no nome de Jesus queremos colocar as nossas necessidades nessa noite na tua presença. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos abençoe com uma palavra que venha falar aos nossos corações, que a tua palavra gere em nós, ó Deus, temor e tremor na tua presença, que o Senhor faça de nós vasos em tuas mãos, instrumento de bênçãos na tua presença. Por isso, fala conosco, nós te pedimos. Quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa ser quebrado em nós, para fazer de nós vasos novos na tua presença. Que o Senhor nos capacite para entender a tua palavra, que o Senhor nos capacite para praticarmos a tua palavra, que o teu Espírito esteja colocando isso em nossos corações e fortalecendo esse propósito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Há algum tempo atrás nós conversamos sobre o texto anterior, que é o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21. Fala-se aqui a respeito de Adão e Cristo, como o pecado entrou no mundo através de Adão, e como o pecado foi resolvido através de Cristo. E aí o versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, o texto é uma sequência daquilo que está sendo dito antes, porque se está falando a respeito da lei e da graça. Da lei que veio para avultar a ofensa e da graça que veio para resolver completamente esse estado de ofensa no qual nós estávamos diante de Deus. O texto que nós lemos daí para frente, no versículo 6 em diante, vai nos trazer um pouco a respeito do tema relacionado ao equilíbrio que a vida cristã deve nos trazer em relação à nossa fé. Muitas vezes nós falamos a respeito de crente maduro, né? E crente maduro nem sempre é o crente velho, o velho na fé. Às vezes você encontra pessoas, por exemplo, que têm 30 anos de vida cristã, têm cargos na igreja, mas não têm maturidade cristã. Porque maturidade cristã é a nossa capacidade de nos adequarmos ao projeto de Deus, ao projeto que Deus tem para as nossas vidas. E para cada um aqui, Deus tem um projeto particular. Foi por isso que você nasceu na família que você nasceu, no lugar que você nasceu, e você teve todas as experiências que você teve. Deus lhe preparou durante toda a sua vida para que você desenvolvesse o seu ministério diante dele, o seu chamado diante dele, no decorrer da sua existência. Então, nós costumamos dizer, então, o crente fulano de tal é um crente maduro. Mas é interessante, então, nós observarmos que o texto aqui está trabalhando justamente algumas características desse crente espiritual, desse crente maduro, desse crente que sabe o seu lugar diante de Deus, sabe o que foi, para que foi chamado para a vida cristã e sabe como se comportar nesse aspecto da vida. Pois bem, nós gostaríamos, então, de meditarmos um pouco sobre esse crente espiritual, descrito aqui nesse texto. Alguns ensinamentos aqui que trazem essa instrução extremamente edificante para as nossas vidas, para que nós possamos ir nos adequando a essa qualidade de espiritualidade que o Evangelho nos desafia a ter. O crente espiritual, em primeiro lugar, evita incoerência na sua fé. Ninguém pode dizer que é espiritual se é incoerente com a fé que confessa. Isso aí é uma coisa clara, é praticamente uma coisa básica na nossa vida e na nossa fé cristã. Crente espiritual evita incoerência com a sua fé. Olha só o que é que diz aí no versículo 1, quando diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É a pergunta que o apóstolo está fazendo. E a resposta é: se permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante, nós somos incoerentes com a nossa fé. Porque nós não fomos chamados para permanecermos no pecado, mas nós fomos libertos do pecado para permanecermos em Deus. Logo, o que nós observamos aqui no texto é justamente esse primeiro aspecto de coerência daquilo que se prega com aquilo que se vive, de coerência com aquilo que o Evangelho ensina, com aquilo que o indivíduo pratica no seu dia a dia. Logo, esse é o primeiro ponto que nós observamos. É interessante que no versículo 2 ele vai reforçar esse argumento. Ele diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E aqui nós observamos duas coisas, né? Que nós morremos para o pecado. Ora, se nós morremos para o pecado, como Cristo morreu, e ressuscitamos em Cristo, logo, não é admissível que voltemos a nos entregar a uma vida pecaminosa e perversa no decorrer da nossa vida. Logo, o crente espiritual precisa entender que as incoerências com relação à fé precisam ser resolvidas com urgência. Nós não fomos chamados para vivermos vida pecaminosa, então vamos consertar o que precisa ser consertado. O crente espiritual evita incoerência na sua fé. Segunda lição que nós aprendemos aí no texto é que o crente espiritual conhece as implicações da sua fé. O crente espiritual não somente evita a coisa,
mas ele entende certas coisas a respeito do chamado que ele tem diante de Deus. No versículo 6, ele nos diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui nós temos, então, algumas afirmações importantes. Conhecer as implicações da nossa fé é algo extremamente importante desde o novo nascimento. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não entendia muito bem o que era ser crente. Aí uma moça, então, começou a conversar comigo e disse, você vai ter que abandonar muita coisa. Eu já me achava um verdadeiro crente antes de ser. Eu disse, não, eu só vou de festa de vez em quando e não faço mais nada demais, não bebo, né? Não bebo, não fumo, não tomo aguardente, por isso que eu digo que eu sou quase crente, e era mais ou menos esse pensamento que eu tinha. E aí a moça, eu percebi que ela ficou assim, sem jeito de falar de forma direta, e aí ela deixou para lá e arrumou outras conversas. No decorrer da nossa vida cristã, a gente vai descobrindo que ninguém era tão bonzinho assim como pensava. E é interessante porque no decorrer da nossa vida cristã, dentro do Evangelho, nós também vamos descobrindo isso. De que a nossa capacidade, às vezes, de percepção sobre as nossas falhas, elas vão aumentando no decorrer da nossa maturidade. Então, quanto mais maduro nos tornamos, mais consciente nos tornamos também das nossas limitações, das nossas incapacidades. O texto que nós lemos, então, nos fala um pouco a respeito disso. Conhecer as implicações da morte de Cristo na nossa vida. É a primeira coisa que nós precisamos para termos essa capacidade de entender as implicações da fé cristã. Quais são, então, essas implicações da morte de Cristo na nossa vida? Veja aí no versículo 6. A primeira, diz o texto, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, o nosso velho homem. Quem é esse velho homem? Os hábitos antigos? Não são somente os hábitos antigos. Porque quando nós falamos de velho homem, nós estamos falando da velha natureza. Aquela natureza pecaminosa que nos dominava. Essa nova natureza que nós temos é decorrente da crucificação da velha. Nós não temos duas naturezas operando em nós, nós temos a natureza de Deus em nós operando. Porque a velha natureza, o velho homem, foi crucificado em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo aqui está tirando qualquer justificativa que nós possamos ter para explicar os nossos comportamentos pecaminosos. É isso que ele está fazendo. Ele diz, olha, o velho homem foi crucificado com Cristo. Está mortinho da Silva. Agora é um novo homem. E esse novo homem precisa lutar contra o pecado. Precisa lutar contra as inclinações carnais. Porque agora é um homem espiritual. E como na nossa época a gente não pode mais falar só homem espiritual, né? O texto está falando homem. Né? O velho homem. Né? A velha mulher também. Para que a gente esteja deixando isso bem claro. Que não é somente... Não quer se referir aqui a homem, mas a antiga vida que nós vivíamos. O que o texto diz é que nós temos esse velho homem crucificado em Cristo Jesus. O velho homem não existe mais. Está morto. Alguém bater na sua porta e dizer assim, fulano de tal está aí, fulano de tal está morto. Agora é fulano de tal em Cristo Jesus. Aquele velho homem não existe mais. Aquele velho homem cheio de mentiras, de adultérios, de fornicações, cheio de intrigas, de brigas, de fofocas, de confusões, não existe mais. Se nós tivéssemos essa consciência, com certeza cresceríamos muito mais. E é interessante porque não somente o velho homem, mas o texto diz que nós não somos mais escravos do pecado. Olha o que diz aí no versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado
seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aí você pode estar perguntando assim, o que é um corpo do pecado destruído? É a estrutura que antes dominava a gente, está destruída. A estrutura que dominava, que moldava o nosso comportamento, que tinha um certo alicerce em nossas vidas, foi destruída. Então, nós precisamos viver e refazer as nossas vidas da forma como Deus deseja que façamos. O que a gente aprende, então, com o texto, é que nós fomos libertos para vivermos uma vida abençoada diante de Deus, para seguirmos a Jesus. E as estruturas espirituais que antes garantiam que nós iríamos viver no pecado foram destruídas em nossas vidas. Nós temos agora um ambiente propício para o crescimento espiritual. É isso que está sendo dito aqui. Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo operando em nós, nós não temos mais o príncipe da potestade do ar exercendo domínio e controle sobre as nossas vidas, e nós temos então agora uma nova inclinação, e nós precisamos viver de acordo com isso. O que o texto então nos diz é que essas implicações da fé são uma realidade na nossa vida espiritual. É interessante ainda nós observarmos que conhecer as implicações da sua fé. A segunda coisa que nós observamos com relação a isso é que quem conhece as implicações da sua fé, conhece as implicações da ressurreição de Cristo na sua vida. Nós conhecemos as implicações da morte de Cristo, que destruiu o poder do pecado sobre nós, e que destruiu o velho homem que dominava em nossas vidas, as velhas inclinações, mas nós precisamos também entender as implicações da ressurreição de Cristo em nossas vidas. E aqui nós temos, então, algumas características importantes. O versículo 11 diz, então, que considera-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, assim como Jesus morreu e destruiu o poder do pecado sobre nós, e destruiu essa velha natureza que operava em nós, agora nós precisamos tomar posse dessa nova natureza. E é justamente as implicações que são trazidas a nós pela ressurreição de Cristo. Primeira coisa, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. É importante nós observarmos isso, porque talvez você se considere morto para o pecado, mas não sabe o que fazer. Essa semana eu vi alguém falando a respeito de um político que estava tentando a candidatura, mas ele não sabia o que era que ia fazer depois, porque ele não acreditava que ia ganhar. Aí depois ganhou a eleição. Aí ele olhou para o outro e disse, e agora, o que é que eu faço? Não sabia o que fazer. Mas o Evangelho não deixa você sem saber o que fazer. Não deixa você sem norte. Deus destruiu o poder do pecado, a estrutura do pecado em você, mas não deixou você sem norte. Porque agora você vive para Deus. Antes não, mas agora sim. Logo, você tem agora um projeto de vida diferente daquele antigo. Você tem um novo desafio a levar à frente. No versículo 12, ele diz também, versículo 12, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A outra coisa que nós aprendemos com relação à ressurreição de Cristo é que o reino do pecado sobre as nossas vidas já passou. E aí a questão é, se não passou, é porque nós ainda não passamos pela morte de Cristo e estamos ainda dominados pelo pecado. Mas se o pecado não existe mais, esse reino já passou, esse domínio do pecado já passou. Essa estrutura que nos dominava e que nos escravizava já passou. E é interessante porque, por exemplo, às vezes nós temos algumas questões relacionadas à nossa vida emocional, que vai nos escravizando. Não tem coisa que escravize mais do que ressentimento.
Alguém fez uma coisa com você e você guardou até hoje. Você disse que perdoou, mas você sabe que ainda não foi perdoado. Você ainda tem aquela resistência à pessoa. Você ainda tem o coração amargurado. Isso vai funcionando como um ponto de escravidão na sua vida. Precisa se libertar disso. E isso é só um exemplo. Mas esse é um hábito pecaminoso. Tem outros hábitos pecaminosos. Gente que gosta de falar mal dos outros. Vai acostumando a falar mal dos outros. E vai vivendo nisso. E cria-se uma estrutura. Se você chegar numa conversa com alguém que gosta de falar mal dos outros e dizer, hoje nós não vamos falar mal de ninguém. A pessoa não tem assunto para falar. Você já parou para pensar nisso? Faz a proposta uma hora ou outra. Fulano, hoje nós não vamos abrir a boca para falar mal de ninguém. Aí fica duas múmias, uma junto da outra, com a boca calada. Não tem o que conversar, porque o assunto é a vida dos outros. Essas estruturas, às vezes, vão se fortalecendo, vão escravizando a gente, vão dominando as conversas, vai dominando os nossos pensamentos, as nossas meditações. Nós precisamos nos libertar dessas coisas, porque nós fomos chamados por Deus para sermos libertos, porque o reino do pecado já passou sobre as nossas vidas, e nós, então, temos uma vida nova em Cristo. Os membros do nosso corpo participam do projeto de santidade de Deus para as nossas vidas. Veja o que diz no versículo 13. E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu já falei isso aqui para os irmãos, mas vou repetir hoje, porque cabe aqui nessa parte do texto. De um senhor de idade, eu acho que ele já tinha uns 60 anos de idade, foi para uma reunião de uma associação lá em Jussara. Crente fervoroso, tocador de guitarra na igreja, está lá, na igreja Assembleia, lá de coisa. Não sei se ainda está na igreja, mas estava lá, tocando na igreja, e vai participar dessa reunião lá. Esquenta a cabeça, e o que é que ele faz? Mostra um facão para os irmãos, ou para os irmãos não, para as pessoas, e diz que ele era crente, mas que o braço direito dele não era crente, não. Não é isso, não é essa a proposta do Evangelho para nós. A gente não pode dizer que o braço nosso não é crente. Aí alguém que gosta de falar mal dos outros diz assim, não, o meu corpo é todo crente, mas a minha língua não é crente. Né? Aí o outro que gosta de olhar coisa que não deve, vai dizer, não, meu corpo é todo crente e a língua também, mas o meu olho não é crente. Não foi esse o projeto de vida que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que o olho faz parte do nosso corpo. E se o olho não é crente, o corpo também não é. Se o braço não é crente, o corpo também não é. Se a língua não é crente, o corpo também não é. E se as nossas roupas não são roupas de crentes, a chance do corpo também não ser é grande. Nós não podemos servir ao pecado com nenhum dos membros do nosso corpo. Então, o nosso braço precisa ser crente. No caso daquele rapaz, era melhor ele ter o braço arrancado do que ir com o braço e tudo para o inferno. O que a gente aprende, então, é que a proposta do Evangelho é para que nós entendamos que o projeto de santificação de Deus tem que abranger todas as áreas da nossa vida. A forma como nós negociamos, a forma como lidamos com as pessoas, o nosso temperamento precisa ser trabalhado por esse projeto de vida de Deus. As coisas que fazemos no nosso dia a dia, o nosso casamento precisa estar de acordo com isso. A nossa relação com os nossos filhos precisam aprender como é que se relaciona com outras pessoas, vendo como é que nós nos relacionamos, e assim por diante. Um projeto de vida que envolve toda a nossa vida. É isso
que nós observamos no Evangelho. E um crente espiritual, então, tem essa capacidade, essa percepção das implicações da vida cristã. Enquanto essa percepção não existir, talvez não haja nem conversão. A gente tem a classificação do crente carnal. Crente carnal não é crente, porque só existe dois tipos de crente: o crente espiritual ou o descrente. Crente carnal é um religioso que se infiltrou no meio da igreja para gerar escândalos e problemas. Crente carnal não é crente. Você olha nas escrituras e você vai ver justamente isso. Paulo usando o termo crente carnal, porque o cara estava dentro da igreja, mas não era convertido. Então não ache que viver a vida carnal vai fazer de você um salvo, porque você está dentro da igreja. Porque crente carnal não é crente. Crente espiritual é que é crente, porque se converteu, porque mudou de vida, porque tem experiência com a morte e ressurreição de Jesus. Porque o poder da ressurreição age na vida dele e dá a ele resistência contra o pecado. Porque entendeu as implicações da fé, entendeu as implicações de viver diante de Deus, de ser servo de Jesus Cristo, de buscar a Senhor. Interessante ainda nós observarmos, em terceiro lugar, o crente espiritual, primeiro, evita incoerência na sua fé. Segundo, conhece as implicações da sua fé. Terceiro, confia na graça de Deus para livrá-lo do domínio do pecado. É o que nós aprendemos aí no versículo 14, quando ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí a gente pergunta: vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha o dedinho. Não. Porque quem permanece no pecado para que a graça seja mais abundante são pessoas que ainda não experimentaram a morte e ressurreição de Cristo. São pessoas que ainda não experimentaram uma vida cristã autêntica. O que a gente aprende, então, são algumas lições importantes. O crente espiritual confia na graça de Deus para vencer o domínio do pecado. O que é que isso significa? Primeiro, entramos em um novo reino quando nos convertemos. Estamos nos domínios de Deus. Nós estamos nos domínios de Deus. É Deus quem tem domínio sobre nós. É Deus quem tem domínio sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Essa consciência precisa ir crescendo em nós. Deus é quem tem domínio. Então você não precisa ter medo de demônios, ter medo de espíritos malignos. Você está nos domínios de Deus, faz parte do reino de Deus e precisa estar sempre consciente disso. Confiar na graça também significa, na conversão, recebemos capacitação para vivermos o Evangelho. Isso é extremamente importante, nós percebermos. Quando nós nos convertemos, Deus nos capacitou para vivermos o Evangelho. E Ele não dá para nós nada que Ele não nos tenha capacitado para fazer. E essa precisa ser a nossa consciência. Porque às vezes a gente tem algumas pessoas que dizem: não, isso aqui, eu sei que eu devia fazer isso aqui, mas eu não tenho forças para fazer isso. Você tem forças para fazer isso, porque Deus já lhe deu toda a força que você precisa. Talvez você não tenha disposição, mas força para fazer, você tem. Eu venho já há algum tempo tomando omeprazol todo dia. Aí, de vez em quando, eu parava um dia. E aí me dá uma disfunção intestinal. É a mesma coisa de tomar laxante. E eu fiquei nessa confusão. Para uns dias, aí volta. Para uns dias, aí volta. Eu disse, essa semana, eu pensei comigo, não vou mais tomar omeprazol de jeito nenhum. E já estou há 6 dias sem omeprazol. E estou lidando com as consequências. E durante a semana teve dia que a barriga inchou, que ficou uma coisa horrorosa, dolorida. Eu disse, não toma omeprazol. Quando foi hoje, a barriga desinchou e ficou uma bênção. Passei o dia quase todo bem. Então, já estou melhorando um pouquinho mais. Mas eu não vou mais tomar omeprazol. Porque eu já estou sentindo alguns efeitos na mente. Às vezes eu estou conversando e eu começo a ficar com a mente assim, meio confusa, e vou perdendo o fio da meada na conversa. E aí eu estou conversando de outra coisa, depois eu paro e fico pensando assim,
olho para a cara da pessoa, a pessoa está assim, com a testinha enrugada, eu digo, saí do assunto aqui, já estou longe. Porque ele causa demência. E a gente vai, às vezes, vendo os primeiros sinais e não corre dele, vai se dar mal. Eu disse, vou parar. É uma decisão que a gente tem. Você faz isso com o pecado também. É uma decisão. Não vou mais fazer isso. Resolve e você vai ver Deus abençoando e o poder que você precisa para praticar vai vir e a capacitação vai vir e você vai ser abençoado diante de Deus. É uma decisão, irmãos. A gente vê isso com vários outros tipos de pecado. Homens que traíram suas esposas, tomaram a decisão de não trair mais e se resolveram e cresceram na presença de Deus. Pessoas que resolveram, de repente, sair do comodismo e tomaram uma decisão de ter uma vida de oração intensa. Começaram a fazer e continuaram durante toda a vida. Gente que tomou uma decisão. É isso que a gente precisa. Tomar uma decisão. No nosso meio, a gente tem um bocado de gente que frequenta a igreja há muito tempo, nunca quis se batizar. No dia que tomar uma decisão, vai crescer espiritualmente. A vida vai mudar. Mas a pessoa não toma uma decisão e fica sempre em cima do muro. Saia de cima desse muro. Você foi chamado para ser cristão, não foi chamado para ser um crente um dia e um descrente no outro. Não foi chamado para ser um crente frio, você foi chamado por Deus para você ser crente cheio do Espírito de Deus, uma referência de espiritualidade na sua casa, mas você ainda não tomou a decisão de ser essa referência, de ter essa espiritualidade. Então você precisa tomar essa decisão, porque todo o poder que você precisa está à sua disposição, para que você viva o Evangelho de forma íntegra. Então tome uma decisão na sua vida. E eu digo mais ainda, provavelmente aqui nesse lugar tem pessoas que estão com a vida emperrada porque nunca tomaram uma decisão para o lado da santidade. E aí você está esperando as coisas se resolverem para você resolver ter uma vida de santidade. E Deus está esperando você ter uma vida de santidade para poder resolver as coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. E você está aí com a vida emperrada, amarrada pelo diabo, porque não se resolveu ainda. Então, se resolva. Você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida santa, você precisa ser íntegro diante de Deus, se quiser ter a bênção de Deus. Então, se resolva, em nome de Jesus. Para de ficar em cima do muro, porque Deus já lhe deu todo o poder que você precisa para resolver as coisas relacionadas ao pecado na sua vida. Você já foi crucificado em Cristo Jesus e você agora tem o poder da ressurreição. O mesmo poder que operou em Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em você hoje. Basta você decidir resolver a sua vida. Decida e receba a bênção. Não decida e fica aí em cima do muro, esperando as coisas acontecerem enquanto elas não acontecem. Pois bem, a última coisa que eu gostaria de destacar a respeito dessa confiança na graça é que quando falhamos, temos a graça a nosso favor. O crente não vive no erro, mas a gente comete erro no meio da caminhada. E quando nós cometermos os erros, não vamos desistir da santidade. Nós vamos levantar e vamos continuar lutando, porque Deus já nos deu esse poder para vencermos. Então você vai a primeira vez, não deu certo, vai tentando a segunda vez e continua tentando e lutando até o dia que você dominar essa área da sua vida, que é o ponto de escravidão do pecado, que tem acabado com o seu testemunho. Então, nós fomos chamados para lutarmos contra o pecado. Nós fomos chamados para não nos acomodarmos diante das propostas do diabo e seus anjos, diante das inclinações da carne e das seduções oferecidas pela carne. Nós fomos chamados para vencermos. Então, confie na graça. Quando você cair no meio do caminho, confie na graça, levante e continue andando. Quando você errar, levante e continue andando. Porque é assim que nós vamos vencendo. É assim que nós somos desafiados a viver na nossa vida cristã. Amém, queridos?
Então, o crente espiritual evita incoerências na sua fé, conhece as implicações da sua fé, confia na graça de Deus para livrá-lo do domínio do pecado. Que Deus nos abençoe. Que você tenha essa palavra como uma palavra que estimule você a sair de cima do muro e a assumir o compromisso que você precisa assumir com Deus. A deixar o que precisa ser deixado para trás, para que você possa seguir em frente. Que você possa se sentir estimulado a crescer espiritualmente e a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para que o reino dele possa se expandir para a vida das pessoas que estão à sua volta. Se você quer ser usado por Deus, você precisa tomar uma decisão de se posicionar contra o pecado, contra as inclinações da carne, contra as seduções do mundo e contra as armadilhas do diabo na sua vida. Se liberte e viva uma vida cristã cheia de Deus, para a glória do Senhor.